Bom, e falando nisso, você falou que recebeu uns materiais aí que Ah, você considera sim. muito bons, que são É, verdades é ocultas ou uma mulher desconhecidas. ela mora em Portugal. Na verdade, eu tenho recebido muita coisa da Europa, de brasileiros que moram na Europa, sabe? A partir de quando você começou a receber? Depois da entrevista com o Planeta. Porque eu sou ninguém, né, cara? Eu não sou uma pessoa da internet, eu não era conhecido. Mas pelo documentário e pela entrevista, tanto no canal do Edson quanto no canal Planeta Podcast, eu tenho recebido muitas mensagens, muitas. E aí, essas são as fotos. Eu acho que é tio dessa mulher, não me recordo agora, que ele enviou. Vou passando porque tá no direct aqui. Tem essa. Interessante. E ele tem. Isso foi em dezembro de 2020. Essas fotos aqui É, estão encaminhadas, isso tá? parece muito um Uma drone. luminária também, né? Tem esta. Deixa eu aumentar a luz É aqui. interessante, as fotos Quer ver? interessantes. É, E esta que eu acho uma das melhores aqui. é bem interessante. Já é. Porque eu vou te mostrar a do caso Cláudio, você vai ver que é um borrão de luz, como se fosse, é o que o Edson falou, como se fosse o ar ionizado ao redor. Então você não consegue dar muito. Por exemplo, tem um relato de um pintor que estava vindo, ó, mais um spoiler aí. Tem um pintor que estava vindo em direção contrária ao que os policiais estavam perseguindo a nave. Em baixa velocidade, porque a gente fala perseguição, às vezes imagina uma coisa em alta velocidade. Este pintor viu o mesmo objeto que os policiais, mas ele descreve de uma forma diferente. Porque os policiais viu pousado e viu todo esse formato dele. Ele não viu o formato. Ele falava que não conseguia ver fuzilagem. Só viu uma luz contida muito grande, como se estivesse pegando fogo dentro. E ele dá uma referência de um objeto um pouco mais arredondado. Ele é pintor residencial, e aí ele fala: eu tenho noção de metragem. Tava a 6 metros do acostamento, 6 metros de altura. Tava baixo, pô, 6 metros de altura, um prédio de 2 andares, um sobrado. Então ele traz referências assim, e aí ele fala que não consegue ver a fuzilagem, porque só via essa luz e tudo mais. Nesse caso aqui não, né? Nesse caso aqui você vê realmente aquele famoso disco voador com as luzes embaixo, né? É um material E aí aqui você interessante. já vê ele mais ionizado. Já Sim. não tem tanto Mas formato mostra mais. o do seu caso, do caso Cláudio, as fotos lá. Certo, deixa eu. Que são as fotos históricas feitas pelo policial. E Sim. você estava comentando também que tem um senhor lá que supostamente tem um implante. Esse senhor procurou um dos meus entrevistados aqui para o documentário, sem ligação nenhuma com o documentário, só para ilustrar. Ele procurou essa pessoa e disse que tinha um chip, que ele tinha sido abduzido e que ele tinha um chip atrás da orelha. E aí eu tentei de todas as formas registrar a história desse senhor e ele não quis. Mas ele Oxi. é uma pessoa que tem uma certa notoriedade política e na cidade, assim, e ele não teria, assim, vantagem nenhuma em mostrar isso, sabe? Com toda certeza, assim, é um dos exemplos de que a pessoa só perde, sabe? Porque ele ia negativar a imagem dele e da família dele de uma forma, assim, porque ele é envolvido com política. Então, imagina. Mas a gente tem relatos de pessoas famosas, inclusive essas pessoas que me assistiram aí nos podcasts, nas entrevistas, me enviam do Leonardo, cantor, acho que do Chitãozinho ou do Chororó, não sei, sempre confundo os dois. Também tem relatos. Tem aquele locutor de rodeio, o Asa Branca, se não me engano. Acho que é ele mesmo. Não sei se é esse o nome dele. Enfim, tem um locutor de rodeio aí famoso também, que ele tem um relato de abdução. Pô, pensa, um cara do mundo do rodeio vai inventar uma história dessa pra quê? E assim, sempre guardou isso, falou assim, por debaixo dos panos para as pessoas. E aí, eu não lembro direito a história dele, talvez o Edson conheça melhor, mas parece que ele tem um chip na mão, que ajudou ele durante um processo de uma doença dele, uma época e tudo mais, e a esposa relata isso. Enfim, ele fala que ele se sentiu ameaçado quando ele acordou dentro da nave, já sabe, ele estava voltando de viagem, viu a nave pousada lá, ele se sentiu atraído a ir até a nave e quando ele acordou ele já estava preso lá. E aí ele fala que se sentiu um passarinho na gaiola, que deve ser a sensação, né? Assim,
Porque a gente tem essa ideia de que o ser humano é topo da cadeia alimentar. E a partir do momento que você quebra essa ideia de que existe uma ideia acima, né? Aí a coisa fica complicada. Se você imaginar que você está sendo pescado, né? Que existe alguém que possa Esse é nos o pescar. conceito do Edson, né? Exatamente. Se O você fish. Exatamente. Se você imaginar que existe alguém acima de você, já te dá um medo. E muitas vezes o medo leva a pessoa a não querer entrar mais naquele assunto, aprofundar mais. Um episódio que eu cito também, assim, que fez parte da minha infância, é de que o meu pai não gostava de que a gente apontasse para as estrelas porque nasciam verrugas nos dedos. E aí tem toda uma explicação judaica sobre isso e tudo mais, mas eu não tinha acesso a esse tipo de informação. Então, toda vez que apontava, meu pai xingava e tudo mais. E uma vez, eu sabia, assim, tipo aquela história que eu contei de ir até o escuro e voltar caminhando, ser astronauta. Falei, pô, não nasce verruga. Aí apontei os 10 dedos para as estrelas assim, na frente do meu pai, já para provocar. E meu pai deu um tapa na minha mão. O meu pai tinha medo de que nascessem verrugas nos meus dedos. E eu já queria testar se nascia ou não. E ali, assim, anos depois, pensando sobre esse episódio, eu vejo que o quanto o medo trava as pessoas. Você para na primeira porta escura, sabe? E às vezes isso te impede de chegar ao conhecimento real da coisa. Então, várias vezes quando a gente tem esses relatos, esses episódios de eventos paranormais, ou relatos ufológicos, a gente para o primeiro impulso. Isso é mentira. A NASA nunca mostrou. Não sei o quê. Será, sabe? A gente já teve provas e provas de quantas instituições que mentiram pra gente durante quanto tempo. O próprio Pentágono, que liberou esses vídeos agora, durante muito tempo falou que não existiam OVNIs, que não tinha material. E de repente vazam 2, aí agora tem. E os vídeos não são recentes, são de 2015 e acho que 2008 também. Então, sabe? Aí tem. Então assim, por mais que não tenhamos uma prova ali, como diz um amigo meu, o Jornal Nacional ainda não noticiou que pousou na Praça da Sé, porque para muita gente essa é a prova, sabe? A gente tem evidências, né? Operação Prato, que é impossível falar de ufologia sem citar a Operação Prato, em que as pessoas têm as marcas nos corpos, né? Se isso não é evidência, sabe? A quantidade de sincronicidade que tem nos relatos ao redor do mundo, hoje com a internet, torna-se um pouco menos crível isso, porque as pessoas têm acesso a esse tipo de informação. Mas há 10, 20 anos atrás, não. Não mesmo. E essa sincronicidade entre esses depoimentos, como se justifica? É um fenômeno da mente? Pode ser. Então vamos estudar.